Boa tarde. Hoje eu compartilhei uma frase da Marion Woodman que dizia que quero morrer tendo vivido a minha própria vida. Parece algo bastante óbvio, um clichê do tipo do templo do oráculo de Delfos, torne-te quem tu és. Porque a gente não teria chance de ser outra coisa, como diria o Hillman. Uma semente de carvalho nunca pode, por mais que ela tente por todos os seus esforços, ela nunca vai se tornar uma árvore de maçã, vai produzir maçãs. Então, ao mesmo tempo que a gente não tem possibilidade de não ser o que a gente é, a única coisa que é possível para nós é sermos nós mesmos. Ao mesmo tempo, tem grande dificuldade da gente saber, mas o que somos nós? O que somos nós para além dos padrões, para além dos papéis que a gente cumpre, para além do que esperam de nós, para além da nossa neurose, dos nossos conflitos internos, dos nossos radicalismos ali, daquele conflito que não me define. Então é novamente um vídeo sobre individuação, talvez agora uma visão tentando um aprofundamento maior, porque a proposta da terapia junguiana tem a ver com esse percurso para a individuação, e mesmo assim é algo que é um caminho que a gente vai sem muita ambição mesmo, sem metas, e totalmente incerto no sentido que a gente não tem uma meta comum, não tem um lugar comum onde a gente chegue, um lugar assim de individuados, porque cada pessoa é única na sua trajetória, na sua forma de andar, na sua forma de se perceber e de se separar, de se distinguir, de se perceber perante o coletivo, perante o que é aquilo que é coletivo, que não é negar o coletivo, não é ser individualista e estou andando e cagando para o coletivo, mas sim perceber como as coisas são para si, não se atropelar, relevar, levar em conta o que sente, seus princípios morais, assim, não se amputar deles, assim, não se trair, talvez. E hoje no nosso grupo de estudos a gente lê o seguinte parágrafo que me tocou nesse aspecto. O livro é Psicoterapia, é a prática da psicoterapia do Jung. A página é a página 45 e é o último parágrafo que eu estou buscando aqui. Talvez assim. Anteriormente ele faz uma crítica assim que em relação aos tratamentos de massa, são promissores e visam muito a questão do ganhar dinheiro, são bastante lucrativos, técnicas infalíveis que aparentemente podem ser aplicadas em massa e para todos, o que desconsidera os aspectos do indivíduo, alguns aspectos do indivíduo. Por mais que nós sejamos também seres coletivos, a gente tem aspectos que são individuais. Então, o Jung fala aqui no livro, tem insistido na necessidade de uma maior individualização do método terapêutico e na irracionalização ao fixar as suas metas. O que seriam metas irracionais? A fim de garantir a maior imparcialidade possível. Porque se o terapeuta tem um script lá de onde quer levar, de onde ele quer conduzir, e vai seguindo esse script, sugestionando o tempo todo, ele presume que o cliente tenha os mesmos objetivos, os mesmos ideais, ele coloca isso para o paciente e muitas vezes
não é assim. Honestamente, ele deveria assumir que ele não conhece, porque é um outro indivíduo que chegou para ele. Então é um outro caminho, é um outro percurso. E a neurose em si, ela tem o seu próprio curso. O sistema psíquico, ele tem a sua forma de se regular, de se equilibrar. Então, a própria neurose é uma saída, é um conflito que o Jung coloca, um conflito moral interno, que está trazendo ali uma questão que o indivíduo não queria lidar. Poxa, eu não queria lidar com esse amargor, não queria lidar com esse peso, com essa angústia. Mas o que está gerando? A questão é o que está gerando essa angústia. Inicialmente, nem o terapeuta e nem o cliente sabem, mas eles vão, com humildade, com honestidade, descobrir juntos. O terapeuta está ali não para sugestionar, faça isso, faça aquilo. Eu não posso até sugerir, passei por uma situação similar e para mim isso funcionou, mas sem tentativa de persuadir o outro, de achar que irá funcionar para o outro, porque o outro é de fato um outro e o outro deve ser levado em consideração. Então, necessidade de maior individualização no método terapêutico e na irracionalização do fixar as suas metas a fim de garantir a maior imparcialidade possível. No desenvolvimento psicológico é importante que o terapeuta deixe imperar a natureza e que evite, na medida do possível, influenciar o paciente com seus próprios pressupostos filosóficos, sociais e políticos. Então, a natureza interna de cada um, o Deus interno de cada um, o Deus no sentido, o que for para cada um, esse si mesmo, esse self, essa bússola orientadora que muitas vezes a pessoa perdeu, parou de ouvir e está totalmente perdido ali, buscando ansiosamente por um guia externo, e a gente confia nesse resgate, nessa capacidade de voltar a sentir, de voltar a se guiar, a se regulamentar, confiar no processo psíquico, uma fé talvez nesse processo psíquico e na capacidade regulatória da psique, que não é tentar tirar a sua angústia, não é tentar eliminar a sua ansiedade, é tentar entender por que ela está ali, o que ela está sinalizando. Não jogue ela fora antes de entender, segura mais, não julga, não tenta eliminar, sem entender e deixar que a natureza assuma o seu processo. Quando a gente não luta contra, invariavelmente a gente se torna o que a gente é, mas o problema é que a gente não aceita que eu sou, não aceito que eu sou um pé de carvalho e quero ser uma macieira, ou não faço ideia do que eu sou, eu estou dependendo que alguém me fale o que eu sou. E não estou deixando a natureza fluir para me trazer isso, tenho medo. E se esse eu for desconhecido, e que esse desconhecido pode me gerar de emoção, de não controle, e etc. Então, de certa forma, a gente tenta controlar o processo. Então, a gente parou aqui do terapeuta não implantar, não colonizar o cliente com seus propósitos, com os seus pensamentos filosóficos, sociais e políticos. Ainda que todos os cidadãos sejam iguais perante a lei, eles são bastante desiguais entre si. E por isso, cada indivíduo pode alcançar a felicidade a seu próprio método. Não há um único tipo de felicidade que satisfaça a todos e nem um caminho só para encontrar essa felicidade. É isso, cada um vai ter que descobrir o seu caminho. E isso é, de certa forma, confortante, porque para um brilhar ele não precisa apagar o outro, porque as nossas metas, os nossos objetivos, o nosso desconhecido, a nossa luz interior, é algo que muitas vezes não nos é dado. Eu falo no sentido astrológico. O sol muitas vezes é desconhecido, a pessoa não conhece a sua própria luz. Então as pessoas são desiguais e buscam a seu próprio modo. Com isso, não quero
não quero visar o individualismo, mas unicamente uma forma de estabelecer a condição prévia indispensável a todo ato responsável, que é que cada qual conheça a si mesmo, a sua própria maneira de ser, e que tenha coragem de assumi-la. O homem só passa a ser responsável e capaz de agir quando existe a seu próprio modo, senão não passaria de um Maria vai com as outras, ou de um moleque de recado sem personalidade própria. Então, como a gente vê aqui, não é algo trivial, não é algo fácil esse tornar-se quem tu és, esse viver a própria vida, esse ser o que você veio ser, porque tem muitas questões que envolvem o que nós somos e a gente não precisa ter uma resposta conclusiva, não precisa de um diagnóstico e nada desse tipo. A gente simplesmente tem que se render à corrente irracional da vida e dizer que a vida, confiar nesse equilíbrio interno, confiar que a gente pode ser a gente, que ninguém pode nos apagar e que a nossa luz brilhar não precisa machucar ou ofuscar ninguém.